Que a paz que Jesus nos dá esteja presente em cada um de nós. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a Deus por todos vocês que estudam conosco a Bíblia e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos diários. Mandamos aqui um alô especial para Maria Ribeiro, de Empiraju. Mandamos também um alô especial para Maria Eva Oliveira, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Maria Nochelle Donazan é de Piracicaba, em São Paulo. Manuel Fernandes é de Brockton, aqui em Massachusetts, Estados Unidos. Leda Palmater é de Spring Lake, em Michigan, também aqui nos Estados Unidos. Marli Abreu Lima, de Alto Horizonte, em Goiás. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos em Tua presença, agradecidos pelas bênçãos que Tens nos concedido. Te agradecemos pela proteção, pelos cuidados e especialmente te agradecemos por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos que estejas com todos aqueles que estudam conosco a Bíblia, mas que passam por momentos difíceis. Tu conheces cada um, sabes as necessidades, as lutas, os problemas. Dê vitórias, Pai, conforme for a Tua santa vontade, que perseverem na fé, que não desanimem, porque breve nós estaremos todos juntos contigo na eternidade. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós começamos a fazer um estudo que vai ser muito importante para todos nós. Nós que estamos aguardando o Senhor, nós temos um conselho muito sábio da Palavra de Deus com relação às dívidas. E é o estudo que nós estamos fazendo essa semana, como é que nós vamos lidar com as dívidas. E ontem nós dissemos aqui que a maioria das pessoas do mundo estão endividadas, a maioria. E não só as pessoas, pessoalmente, individualmente, mas o governo está endividado. Os estados estão endividados, as empresas estão endividadas, todos estão endividados e ninguém sabe onde está a solução do problema. As pessoas pensam que de uma forma mágica irá acontecer um milagre e irão solucionar o problema das dívidas. Mas infelizmente, nós somos assediados pela mídia e influenciados para, às vezes, comprar aquilo que nós não precisamos. E então, às vezes, querendo ter um determinado bem que alguém que nós conhecemos tem e nós gostaríamos de ter igual, aí nós entramos em dívidas e depois ficamos em situação difícil, porque, às vezes, as nossas dívidas, elas são maiores do que aquilo que nós ganhamos. Então, esta semana, nós vamos estar aqui trazendo algumas instruções da Palavra de Deus, como é que nós podemos lidar com essa situação. Nós sabemos que a libertação da dívida, ela se encontra em colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida, aí nós vamos nos livrar da ansiedade por coisas materiais. Jesus, ele disse isso e nós citamos isso no estudo que fizemos ontem. Mateus, no capítulo 6, no verso 33, Jesus, ele disse que nós deveremos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas infelizmente, muitos cristãos, a maioria, não coloca o reino de Deus em primeiro lugar em sua vida e nem a sua justiça, a justiça de Deus. Colocam as coisas materiais, as coisas que estão ao alcance dos olhos, e aí fica aquele desejo, né? Aquela ânsia de ter aquela coisa que está vendo e sabe que não vai ter condições de arcar com os compromissos que vai assumir, mas mesmo assim fica naquela ânsia e depois
vem o arrependimento. Aí está endividado e sabemos que quando nós fazemos uma aliança com Deus, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, haverá prosperidade e também haverá o fim do endividamento. Mas como assim? Em Deuteronômio 28, no verso 12, a palavra de Deus, ela nos diz: no tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Então, essa aliança que nós fazemos com Deus, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, haverá prosperidade. Deus, ele vai nos dirigir. A melhor coisa que o cristão pode fazer é uma sociedade com Deus. E essa sociedade, ela vem através da nossa fidelidade a Ele, na devolução dos 10% que não é nosso, é dele, de tudo que nós ganhamos. Essa parte é de Deus. E quando nós fazemos isso, Ele diz assim: olha, fazei prova de mim. Mas muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas pensam que não faz diferença se ela é dizimista ou não, se ela tem um pacto com Deus ou não. Somente aqueles que têm um pacto com Deus e que cumprem este pacto é que sentem as bênçãos e a prosperidade de Deus em sua vida. A palavra de Deus, ela vem nos dizendo e nos trazendo alguns conselhos para que nós não caiamos nas dívidas. Quando nós lemos em Mateus capítulo 6 e no verso 24, Mateus capítulo 6 e no verso 24, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então aqui está um conselho muito claro do próprio Senhor Jesus. As pessoas querem ser cristãs, querem ir à igreja, participar dos cultos, mas o coração dessa pessoa não está ali na adoração a Deus, está em coisas materiais, nos seus bens, naquilo que pode adquirir, naquilo que o dinheiro pode comprar. Então Jesus, ele disse claramente: ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas Bíblias dizem, ninguém não pode servir a Deus e a Mamon, que é o Deus, do dinheiro. O apóstolo João, em 1 João, no capítulo 2, e no verso 15, João disse: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Então é um conselho claro da palavra de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, Jesus disse. Ou nós vamos nos dedicar a Deus, servir a Deus de todo o nosso coração, e Deus vai nos abençoar, e nós vamos conseguir as coisas sem ter aquela ansiedade de possuir as coisas. Deus vai nos abençoando, nos dando prosperidade. Isso vai acontecer automaticamente na vida do cristão fiel a Deus. E João, então, ele aconselha: não amem o mundo e nem as coisas que o mundo oferece, porque quando amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o que é amar o mundo? É colocar as coisas materiais em primeiro lugar em nossa vida. Nós invertemos o conselho que Jesus nos dá de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Então nós invertemos, nós buscamos primeiro aquilo que vai satisfazer o nosso ego, o nosso desejo, o nosso eu. E depois, então, se tiver como, nós vamos buscar a Deus. E normalmente nós só buscamos a Deus quando nós estamos em um momento difícil. Normalmente acontece isso. Quando acontece uma tragédia na família, quando acontece um desemprego, uma enfermidade, aí nós começamos a orar, a clamar a Deus e pedir às pessoas que orem por nós. Aí nós vamos buscar a Deus.
Deus não nos rejeita, claro que não, mas nós vamos sofrer as consequências de não tê-lo colocado em primeiro lugar em nossa vida. Então nós precisamos ouvir Jesus falando conosco, que nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O salmista, no Salmo 50, versos 14 e 15, o salmista escreveu: ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então clamem a mim em tempos de aflição, eu os livrarei e vocês me darão glória. Aqui, Asaf, que escreveu o Salmo 50, ele vem dizendo: ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão. Por que sacrifício de gratidão? Porque muitas das vezes, devido a tantas propagandas que nós vemos a todo momento, no celular, na televisão, não importa onde, apelando, para que nós compremos aquilo que está sendo anunciado e fazendo com que nós sintamos que estamos necessitando daquilo, sendo que nunca nós precisamos. E então nós deixamos de comprar isso que estamos sendo assediados para comprar e até possivelmente entrar em dívidas. E então nós vamos fazer esse sacrifício e vamos ser gratos a Deus, devolvendo a Ele aquilo que lhe pertence e sendo gratos também com as nossas ofertas. Então esta é a orientação da palavra de Deus para que nós sejamos prósperos em nossa vida. Colocar Deus em primeiro lugar. E depois as outras coisas vão ser acrescentadas. Quando nós somos sócios de Deus, aquela ansiedade pelas coisas materiais, ela não vai existir. É claro que nós somos seres humanos, nós vemos as coisas e nós temos planos, temos projetos, e não é nada errado termos planos, projetos, e Deus vai abençoar, que nós vamos conseguir realizar esses planos, esses projetos. Por quê? Porque nós somos fiéis a Ele, nós temos Ele como nosso primeiro e único em nossa vida, e as coisas então materiais Ele vai acrescentando em nossa vida, e as coisas vão acontecendo sem aquela ansiedade de ter e querer ter as coisas. Então nós precisamos entender que quando nós seguimos o conselho da palavra de Deus, quando nós damos ouvido à voz de Deus, nós vamos começar a nos livrar dessa questão de posses materiais, de endividamento, e vamos ter uma vida mais amena, uma vida mais tranquila, uma vida de acordo com aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas amanhã, no estudo que nós vamos fazer, nós vamos ver aqui na palavra de Deus como sair das dívidas. Agora que vem a questão. Muitas pessoas têm escrito aqui para o canal Hora Tranquila, pedindo orações por problemas de endividamento e situações financeiras que não conseguem encontrar a solução. Então amanhã no estudo nós vamos falar como sair das dívidas. Esperamos que o Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos iluminando, nos dando entendimento e nos ajudando a nos livrar desse desejo que nós temos de querer ter as coisas sem ter condições. Que todos tenham um bom dia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo. E não nos esqueçamos as palavras que Jesus vai dizer quando Ele estiver voltando para buscar os seus filhos. Bem está, servo bom e fiel, entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Que Deus nos abençoe.